Capítulo 7. A missão tríplice do Espírito Santo. Neste capítulo, quero compartilhar algo que, creio eu, vai revolucionar sua forma de cooperar com o Espírito para a salvação de muitas vidas. A revelação bíblica da missão tríplice do Espírito Santo. Porém, antes de mergulharmos nesse assunto, quero fazer uma pergunta. Você já procurou falar de Jesus para alguém e sentiu que estava falando algo como se fugissem as palavras para explicar o plano da salvação? Se a sua resposta é sim, quero contar a você sobre um segredo que mudou essa prática na minha vida. À medida que cultivamos e aprofundamos nossa intimidade com o Senhor, temos o privilégio de receber sua ajuda para compreender como Ele opera. A palavra de Deus é a fonte da verdade. E o desejo do Espírito Santo é desmistificar os meios como ele realiza seus feitos por meio da palavra. Veja esse texto impressionante. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei. Nesse trecho, observamos Jesus comunicar a seus discípulos que em breve chegaria a hora de deixá-los, pois teria de ir a um lugar onde eles não poderiam acompanhá-lo. Imagine só o susto que esses companheiros tomaram quando, de repente, seu mestre disse que iria retirar-se. Mesmo depois de viverem juntos por quase 4 anos, tal notícia os abalou fortemente e os entristeceu profundamente. Uma vez que, imagino eu, já não conseguiriam mais cogitar a possibilidade de viver em um mundo sem Cristo. Contudo, é nesse momento de tristeza que Jesus apresenta o Espírito Santo, o Consolador, o único que poderia substituí-lo como mestre e assim estar com eles em todo o tempo, até a sua volta. Cristo afirmou que era essencial e melhor que ele fosse, porque só assim todos poderiam conhecer alguém que seria capaz de cuidar dos discípulos tão bem quanto o Senhor cuidou. Inclusive, no texto original do grego, a palavra utilizada para consolador é parakletos, que significa aquele que consola ou conforta, aquele que está próximo o suficiente para ajudar, aquele que vem em nosso socorro, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Além de apresentar a pessoa do Espírito Santo, Jesus também revela a seus amigos qual é a missão desse Consolador para com o mundo, que é dividida em 3 partes. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, do 7 ao 11. A missão tríplice do Espírito Santo é convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Porém, como ele realiza esse encargo? Isso acontece por meio de seguidores de Cristo que são cheios do Espírito Santo. Tanto é verdade que nesse mesmo texto Jesus diz que enviaria o Consolador aos seus discípulos. Como então cooperar com o Espírito para ver muitas pessoas entregarem a sua vida ao Senhor? O segredo está nessa passagem. Você sabe por que muitos cristãos, pastores e líderes não conseguem ser efetivos e bem-sucedidos em seu ministério quando o assunto é ganhar almas e cuidar bem das pessoas que vêm do mundo? Porque não sabem como cooperar com o Espírito Santo para o cumprimento dessa missão tríplice, que é seu foco. Por mais que tenhamos boas intenções e desejamos expandir o reino de Deus na terra, se não colaborarmos com o Espírito para cumprir esse propósito, andamos na contramão da vontade de Deus. Logo, se quisermos sermos bem-sucedidos na terra, cumprir a vontade de Deus,
ganhar pessoas do mundo para Jesus e cuidar delas, construindo relacionamentos e expandindo o reino, nós temos de aprender a entrar em sintonia com essa tarefa tríplice do Espírito Santo, convencendo as pessoas do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. João 16, 8 e 9. A primeira parte da missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, ou seja, trazer convicção para todas as pessoas a respeito do seu estado pecaminoso. Algo interessante a destacar é que no versículo não está escrito que o Espírito Santo de Deus convenceria o mundo dos seus pecados no plural, mas sim do pecado, no singular. Daqui a pouco vamos ver qual é esse pecado que o Espírito Santo quer trazer convicção sobre as pessoas para que se arrependam. Mas primeiramente, quero ressaltar algo muito importante aqui. Não sei se você notou, mas muitos cristãos estão trabalhando de forma totalmente diferente do Espírito Santo. Enquanto ele só convence as pessoas que ainda não se converteram de um só pecado, muitos seguidores de Jesus ficam tentando apontar os muitos erros diferentes dos outros. Eles dizem para as pessoas: prostituição é pecado, ou ter relação com uma pessoa do mesmo gênero é pecado. Só que o que precisamos nos lembrar é que o Espírito Santo está na terra para persuadi-los da necessidade de aceitar Jesus. E a pergunta é: como ele vai fazer isso? Através de nós, os cristãos. Então, quando não colaboramos com ele e insistimos em tentar convencer as pessoas do mundo dos seus mais diversos pecados, em vez de seguir o exemplo do Espírito, ele, por sua vez, não cooperará conosco. Entretanto, se o primeiro aspecto da missão tríplice do Espírito é convencer os não cristãos, por meio de nós, de somente um pecado, qual seria ele? Quando Jesus morreu na cruz, Deus tomou todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer neste mundo, e os lançou sobre Jesus, que sofreu o castigo pelas nossas transgressões. Jesus não merecia morrer na cruz, mas ele fez questão de se sacrificar para que pudesse pagar por todos os pecados. Portanto, se todas as nossas iniquidades foram perdoadas através da obra da cruz, a única coisa que pode nos separar de Deus e da vida eterna é o pecado de não crer em Jesus como o único Senhor e Salvador, como observa João 8:9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. A consequência disso, de certa forma, é que ninguém vai para o inferno por causa do homicídio, roubo, idolatria, mentira, entre outros pecados. Então, isso quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não, pois existe um pecado que leva a pessoa para a eternidade distante de Deus. Não receber a salvação que ele já providenciou em Cristo Jesus. Agora, sobre a maneira como recebemos essa salvação, acredito que a palavra de Deus deixa muito claro. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Quando a Bíblia menciona sobre crer em Jesus, ela está falando muito mais do que simplesmente acreditar que ele existe ou que morreu pelos nossos pecados. Até o diabo e os demônios sabem que Jesus se sacrificou no lugar de todos. O conhecimento dessa informação não traz salvação. O que nos dá acesso à obra redentora é a compreensão de que Jesus é o Filho de Deus e o dono de nossas vidas, uma vez que pagou o mais alto preço por elas. Essa revelação dada pelo Espírito Santo é que nos convence por meio da pregação do Evangelho. Sendo assim, nosso trabalho é simplesmente compartilhar as boas novas em amor a Jesus, pois o único pecado que leva as pessoas para a perdição é não crer nele. Logo, quando falamos de Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo coopera conosco e gera arrependimento genuíno e conversões. Que maravilha!
Isso sim é o Espírito cumprindo a primeira parte da sua missão, convencendo as pessoas da justiça. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. João 16, 8 ao 10. A segunda parcela da missão do Espírito Santo é nos transformar de tal maneira que nos tornaremos um modelo de justiça de Deus para o mundo. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza divina. Sua justiça se manifesta através de Jesus Cristo e foi expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Em termos gerais, é dar a cada um o que lhe é de direito, o que é merecido. É estar em conformidade com o que é correto. Enquanto esteve na terra, nosso Mestre Jesus cumpriu toda a justiça. Foi honesto e misericordioso durante sua vida inteira, sem nunca ter pecado. Através dele, Deus revelou sua vontade para os seres humanos. Graças a Cristo, todos têm acesso à legalidade divina, conhecendo-a através da Bíblia e de sua trajetória neste mundo. Se alguém quer saber o que é ser justo, basta olhar para ele. Além disso, a palavra diz que em Cristo nós agora somos a justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus e o capacitava para ser justo e irrepreensível, hoje quer usar cada um de nós como modelo aqui na terra. Uma vez que não temos mais o Senhor em nosso meio, em sua forma humana. A passagem de João 16, citada acima, afirma que o Espírito convencerá o mundo por meio da sua justiça manifesta em nós. E explica o motivo. Porque vou para o Pai e não me vereis mais. O mundo agora não pode ser convencido da justiça ao ver Jesus, porque ele está no céu. Isso é muito profundo. O Espírito Santo deseja nos capacitar para sermos modelos de retidão para nossa família, igreja, trabalho, cidade e nações. Pois a verdade é que nem todo mundo lerá a Bíblia, mas todos que entram em contato conosco poderão ler e analisar a palavra por meio das nossas vidas. Para mim, uma grande revelação dessa verdade foi a vida do meu pai. Ele foi um dos homens mais santos e irrepreensíveis que eu já conheci. Não digo isso porque era meu pai, mas porque todas as pessoas que conheci atestavam que ele era um homem de caráter e testemunho admirável. Meu pai era um homem tão justo e correto que quando eu era criança acreditava que ele era um anjo disfarçado entre nós. Na época eu pensava que tinha feito a descoberta do século, porque ninguém mais suspeitava disso. Certo dia, enquanto estávamos sozinhos, tomei coragem e coloquei meu pai na parede ao perguntar com toda a seriedade que uma criança poderia comunicar. Pai, responde sim ou não. O senhor é um anjo? Naquele momento pensei que ele iria admitir a verdade, falar que sim e pedir para eu não contar para ninguém, porque seria um segredo entre nós. Porém, para minha surpresa, ele disse que não era um anjo, pois anjos não se casam, e ele era casado com a minha mãe. Confesso que, em princípio, demorei para acreditar, porque meu pai era uma pessoa muito especial e justa, até demais para ser deste mundo. Ele era tão santo que uma vez um ateu se converteu simplesmente por passar um tempo com ele. Há muitos anos, meu irmão, um pastor missionário no Japão, conheceu um empresário japonês que era ateu e desenvolveu um forte vínculo de amizade com ele. Os dois eram tão amigos que, mesmo não compartilhando da mesma fé, meu irmão o convidou para passar um tempo com a nossa família no Brasil. Esse empresário ficou muito grato pelo convite e disse que viria. Quando ele chegou em Santarém, se deu conta de que ninguém ali, além da nossa família, falava inglês. O único idioma em que ele sabia se comunicar sem ser o japonês. Se não fosse pelo meu pai, que decidiu investir bastante tempo em ter comunhão com ele, honrando e amando a vida desse empresário, ele não teria tido um tradutor ao viajar pelo Brasil. Esse amigo do meu irmão passou tantos dias junto ao meu pai, conhecendo a ele e a sua história, que quando finalmente teve de retornar ao Japão, se despediu dizendo: "Eu era ateu. Mas depois de conhecer esse homem, eu não sou mais.
Acredito que Deus existe e quero entregar a minha vida a Jesus. Esse testemunho do meu pai ilustra como o Espírito Santo pode usar a história de um homem justo que tem profunda intimidade com Ele para convencer as pessoas da justiça de Deus, que nos justifica e nos salva. Assim como meu pai, o Espírito Santo quer transformá-lo de tal forma que você será um modelo da própria justiça de Deus aqui na terra. Ao ser completamente mudada, sua vida, cheia de perdão, alegria, amor, integridade e justiça, é capaz de conquistar almas para o reino e transformar a sociedade para a glória de Deus. Logo, se nós somos a Igreja de Jesus, se somos os representantes do reino de Deus aqui na terra, nós devemos ser a referência de justiça. Isso implica combater as injustiças sociais, como a pobreza, o racismo, a falta de educação, o abandono, o tráfico humano, a violência e por aí vai. Se nosso Pai, que está no céu, e nosso Senhor Jesus, que está sentado à direita do trono de Deus, não suportam injustiça, quem dirá o Espírito Santo? Existem milhares de vidas nas ruas que estão esperando pela manifestação do Filho de Deus. Por isso precisamos nos mover em compaixão, assim como Cristo. Muitas vezes deixamos de assumir nossa responsabilidade de ser a resposta de oração que o pobre, a viúva, o órfão e o oprimido fazem. Porque pensamos que o engano de resolver o problema social é do governo ou de organizações não governamentais. Contudo, a verdade é que a responsabilidade é daqueles que estão aqui para servirem de modelo da justiça de Deus. Não podemos ser omissos, temos de nos envolver. Você está intervindo nos problemas da sua comunidade local? Tem ajudado as pessoas a resolver suas complicações? Você está chorando com os que choram ou apenas se alegrando com os que se alegram? O Espírito Santo está ansioso para usá-lo como instrumento da justiça de Deus e mostrar ao mundo que o Senhor é bom e justo. Ele quer cumprir sua missão e restituir a honra de cada ser humano. E nós somos uma peça fundamental neste plano. Nascemos de novo para ser esses modelos de justiça, assim como foi Jesus. Convencendo as pessoas do juízo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. O terceiro aspecto dessa tríplice missão é revelar que Satanás já foi julgado e derrotado por meio da cruz. Mas como o Espírito Santo vai convencer as pessoas que o príncipe desse mundo já está julgado? Como ele irá mostrar a todos que os maus serão punidos e os bons recompensados de acordo com seus próprios atos? Através de nós, no momento em que exercermos nossa autoridade como aqueles que andam na vitória que Cristo conquistou. Quem estiver do lado de Deus vai andar em vitória e superar o caos deste mundo caído e conturbado. O mundo vai poder olhar para nós e afirmar que Deus existe mesmo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Isso porque não apenas andamos em retidão, justiça e santidade, mas porque manifestamos o poder da cruz, que desfaz toda a obra do diabo, que já está derrotado. Dessa forma, aqueles que vivem com o Senhor têm autoridade sobre as tribulações, assim como Jesus tinha autoridade sobre as tempestades. Tais pessoas não se prostam diante de ataques ou dificuldades, mas fazem que toda situação se submeta ao nome de Jesus. Nenhuma enfermidade, prisão ou pecado prevalece sobre aqueles que andam em vitória e no temor do Senhor. Sabem que nada pode separá-los do amor de Deus e por isso entende que tudo é possível. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 37 ao 39.
Há muitos anos, quando eu estava pastoreando em Santarém e a igreja começou a crescer, gerando muitos impactos positivos nas famílias da nossa comunidade local, comecei a receber ameaças de satanistas. Um dos membros da equipe que eu discipulava e que hoje é um grande pastor, estava trabalhando como obreiro e atendendo em nosso SOS Paz, um serviço de atendimento pastoral e oração via telefone que nossa igreja disponibiliza para socorrer qualquer pessoa que estivesse precisando de ajuda. Certa noite, esse querido obreiro recebeu uma ligação anônima em que o interlocutor dizia: "Nós somos satanistas. Vamos hoje mesmo matar o pastor Abi. Ele vai morrer e isso não passará desta noite." Por ter plena revelação da sua autoridade em Cristo, em vez de se desesperar ou mesmo dar início a uma briga com um satanista anônimo, o obreiro respondeu: "Deus ama você, toda a sua família e vocês serão salvos em nome de Jesus." Eles não conseguiram se levantar contra o amor e o nome de Jesus. Existem alguns cristãos que têm muito medo das obras do maligno. Mas se temos a palavra de Deus em nossos corações, conseguimos combatê-lo assim como Jesus o derrotou no deserto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." Respondeu-lhe Jesus: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: "Tudo isso te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus lhe ordenou: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto." Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4, do 1 ao 11. Além disso, a Bíblia afirma em Colossenses 2,15 que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais na cruz. Ele humilhou esse poder publicamente, levando-os como prisioneiros do seu desfile de vitória. Eu uso essa expressão desfile de vitória porque naquela época uma cerimônia era realizada para homenagear publicamente os comandantes militares de guerras notáveis, bem-sucedidos, para exibir as glórias de sua vitória. Na Roma antiga, essa tradição levava o nome de triunfo romano. Aqueles que recebiam essa honraria eram denominados triunfadores. No dia da cerimônia, o general montava uma carruagem de 4 cavalos e saía pelas ruas em procissão com seu exército, cativados de guerra e os despojos das batalhas. Se nós estamos em Cristo, fazemos parte deste triunfante exército e partilhamos da sua vitória. Diante da autoridade do nome de Jesus, que é revelada por meio do nosso relacionamento com o Espírito de Deus, o diabo e seus demônios são impotentes. Eles só têm o poder que conferimos a eles, se acreditamos em suas mentiras e duvidamos do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, ele destruiu a autoridade daquele que tinha o poder sobre a morte. Satanás ainda existe, mas se você estiver em Cristo, ele não tem poder sobre a sua vida. No entanto, não podemos nos isentar de fazer nossa parte. Agora veja bem o que a palavra de Deus nos instrui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Os demônios sempre permanecerão em sua posição de derrota e fugirão de nós se fizermos duas coisas. Primeiramente, devemos nos sujeitar a Deus, entregando 100% do que temos e somos a Ele, nos consagrando na sua presença e através das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, devemos resistir ao maligno para que ele fuja.
Em nenhuma parte da Bíblia diz que pedimos algo a Deus para enfrentar Satanás e seus demônios. O que está escrito é para resistirmos com a palavra de Deus, mandando-os embora por meio da autoridade do nome de Jesus. O Senhor nos deu armas poderosas para combater o diabo e colocar nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Tudo o que precisamos fazer é mudar nossa mentalidade, deixando de pensar como derrotados e passando a andar com uma real convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Certa vez eu fui chamado para orar por uma senhora que estava endemoniada havia 6 dias. Durante todo esse tempo, o espírito maligno não permitiu que ela se alimentasse. Ela estava fora de si, totalmente possuída. Parecia verdadeiramente um filme de terror. Eu fiquei com medo, porque na época não tinha tanta experiência em expulsar demônios. Naquela situação, o Espírito Santo falou claramente comigo. Ele me fez lembrar da passagem bíblica em 1 João 4,4, em que está escrito: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando ele me deu essa palavra, essa revelação tremenda veio ao encontro do meu coração. Então pensei comigo mesmo: é verdade, ele mora em mim. Jesus mora em mim e vai me ajudar para libertar essa mulher. Naquele mesmo instante, o medo foi embora. Me aproximei da mulher e senti uma enorme compaixão por sua vida. Eu disse que Jesus a amava, porém ela ainda estava possuída por um demônio. Ele olhou para mim através dos olhos da moça com muito ódio e disse: não é Jesus que ama essa mulher, sou eu quem a amo. Calmamente respondi que ele teria de sair dela. Instantaneamente, ele olhou nos meus olhos e com a voz trêmula e um olhar de pavor, começou a dizer: eu vejo Jesus. Você está cheio dele. Eu respondi: você está certo. E esse Jesus que você está vendo agora te ordena: saia e não volte mais. Imediatamente o demônio saiu da mulher, com um grande grito e jogando seu corpo para cima. Quando ela desceu, voltou sentada. Então, pela primeira vez, ouvi a verdadeira voz dela: onde estou? O que aconteceu? Eu expliquei a ela o que havia ocorrido, e tanto a mulher quanto seu marido entregaram a vida para Jesus. Naquele dia, o Espírito Santo demonstrou a derrota de Satanás diante daquela família e de muitos outros que estavam presentes na ocasião. Por causa dessa poderosa libertação, dezenas de pessoas no bairro entregaram a sua vida para o Senhor. Não basta não ter medo. A Bíblia diz que você deve resistir. Você precisa se posicionar como filho do Deus Altíssimo e expulsar o inimigo que está tentando tomar o território dele. Porque não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus. Você tem expulsado os demônios da sua casa, da sua família, das suas finanças, da sua saúde, da sua vida pessoal? Jesus não vai fazer por você aquilo que é da sua responsabilidade, pois esse papel para o qual ele o destinou. O Espírito Santo habita em você. Deus lhe deu o nome de Jesus e por meio desse nome, nos seus lábios, toda obra do maligno deve fugir. Está se aproximando o tempo em que o Espírito de Deus conseguirá encontrar em todo cristão abertura para cumprir sua tríplice missão. Eu acredito veemente que Deus vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse dia se aproxima cada vez que nós dizemos sim à vontade do Espírito Santo de Deus. Em breve, mostraremos a todos que é possível andar salvos, justificados e em vitória para a glória do Senhor Jesus.